Seu pai cantava em casa? Como é que era o ambiente musical na sua casa? Cantava bastante. Estava sempre com o violão na mão e sempre cantando. E sempre tinha um disco tocando. Música em casa era sempre. Quando você era pequenininha, você lembra de alguma música que ele cantava? Lembro, Beatles, sempre. Ele cantava? Quando eu era bebê, ele cantava Michelle para eu dormir. Eu lembro que era canção de ninar. E sempre cantando Beatles, todas. Eu sabia todas as músicas de todos os LPs que tinha em casa, de cor e salteado, porque ele ouvia e eu gostava também. E então eu também ouvia mesmo quando ele não estava. E a gente cantava no violão, né? Engraçado meu avô ter essa veia brasileira forte, né? Baião, marchinha, de carnaval, mas a casa do meu pai não tinha MPB, não tinha marchinha, não tinha carnaval. Era Beatles, Carpenters, Bee Gees, antes dos embalos de sábado à noite, Bee Gees antigo. Era, essas que eu me lembro era mais isso, assim. Tinha alguns discos de música clássica, que a minha mãe que gostava, ópera, que eu ouvia também. Que aí era o lado Mina, nem sei se vocês sabem quem é, uma cantora italiana que ela adorava. Então tinha muitos discos de cantores italianos, que aí era minha mãe que trazia, né? Mas meu pai com uma loja de discos. E a sua mãe ficava em casa, trabalhava fora? Ficava em casa. Naquela época ela era dona de casa. Quem que exercia autoridade em casa, seu pai ou sua mãe? Minha mãe, sempre. Era o general da banda, digamos. Meu pai era sempre mais artista, né? Assim, cabeça voando, não se preocupava muito com o mundo real, com as coisas, o cotidiano, né? As contas para pagar, a compra para fazer. Então, essa parte quem fazia era minha mãe. Filhos mesmo. Ele estava com violão em algum lugar, né? Ele trabalhava fora, tal, mas ele tinha... Estava nessa loja de disco. Depois ele saiu, a loja fechou, né? E aí ele foi trabalhar em outras coisas, sempre com vendas, coisas que ele conseguia arrumar, porque ele não tinha estudado, né? Ele parou de estudar no colegial, então não tinha diploma, e eram sempre empregos, assim, com vendas, coisas que dava para ele fazer mesmo não tendo estudado. Qual foi a primeira vez que você escutou ele e falou assim, nossa, meu pai é um cantor de sucesso? Na verdade, eu ouvi os discos dele em casa, principalmente os compactos. Tinha muito compacto em casa, com músicas que ele gravou com os irmãos. Eles montaram uma banda que chamava The Chords, de Cordovil, né? Chords de Cordovil, tanto que ele era o Rony Chord, que era um nome mais sonoro, meio americanizado, né? Que para a época era importante. Então tinha muitos compactos com músicas do The Chords, eu ouvia, mas eu não atinava muito assim, meu pai é um artista, porque ele já tinha parado de cantar. A gente teve noção do quanto ele foi importante quando veio a novela Estúpido Cupido, que foi em 77. 10 anos. Que aí voltou tudo de novo, né? Eu tinha 11 anos, eu estava na escola, a novela começou e a trilha sonora era dos anos 60, e aí eles foram chamados de novo para programa de auditório, para cantar em tudo quanto é lugar. Meu pai já trabalhava em outras coisas e ele voltou a cantar. Então nessa época foi que caiu a ficha que o meu pai era cantor, né? E ele ia para Raul Gil, programa do Bolinha, Silvio Santos. Então foi muito engraçado, porque eu estava na escola e as minhas amigas vieram pedir autógrafo do meu pai. E eu lembro de eu chegar com o caderno da escola em casa e pedir para o meu pai fazer 42 autógrafos. E levei os autógrafos picadinhos no papel para as minhas amiguinhas da minha classe.